Olá, prezado internauta, olá, prezada internauta, tudo bem com você? Eu sou o professor Rony Coser, obrigado por estar aqui no canal Repensando Meu Cristianismo ou no canal Professor Rony Coser. Este vídeo será postado nos dois canais e quero agradecer a você que acompanha o meu trabalho. Já vou começar esse vídeo aqui mandando um grande abraço para o Marcelo Ferreira Gomes, lá de Goiânia, no estado de Goiás, ele que me inspirou a preparar este vídeo, me perguntou, me pediu algumas sugestões sobre como escrever um livro. Na verdade, o Marcelo, ele é uma dentre várias outras pessoas que sempre me pergunta sobre isso. Professor, me dê dicas, como eu escrevo um livro, como começar a escrever um livro. Agradeço ao Marcelo pelo contato, ele que me chamou lá no Instagram. E aproveito para dizer também, pessoal, bem rapidinho aqui, que este vídeo também será postado no meu Facebook e no meu Instagram. É só você buscar lá, Rony Coser, e você vai me encontrar muito facilmente, ok? Quero mandar também um abração aqui para minha tia Djanira, que mora também lá na cidade de Goiânia, em Goiás. Pessoal, vou aproveitar para convidar vocês aqui a visitarem também o meu blog, o blog Teologia e Vida. O endereço eu já vou colocar para você na tela aí, ó, é www.teologiavida.com. Se escreve assim, tá? Você já vai visualizar também aqui na tela o nosso blog. Olha que legal. Você tem várias abas com artigos, uma aba com artigos e esboços, uma aba com a minha produção. Né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha produção bibliográfica, você encontra aqui, tá? Nessa aba para ler, você pode ver aqui, ó. É só você rolar a página e você vai ver a minha produção bibliográfica, ok? São vários trabalhos. Ah, você visualiza agora a Hermenêutica e Educação, que é a minha dissertação de mestrado, publicada como livro pela editora Santorini, e diversos outros trabalhos que são utilizados por institutos teológicos aqui do Estado do Espírito Santo. Tá? Ah, Daqui a pouquinho eu vou abrir de novo o blog para vocês, porque durante a minha fala, as sugestões que eu vou dar para vocês aí sobre como escrever um livro, eu inclusive vou utilizar o blog aqui como uma ferramenta auxiliar, beleza? Então vamos lá. Vou começar aqui, pessoal. Eu vou ficar aqui no cantinho, que aí vocês me visualizam enquanto eu vou falando e dando as sugestões sobre como escrever um livro. É, Inicialmente eu deixo para vocês aí as minhas referências, também as minhas mídias. Caso você queira também visitar aí o meu currículo Lattes, é só me procurar lá, Rony Ricardo Coser, ou você pode vir aqui também diretamente no blog. Aqui no canto direito você tem o link de acesso ao meu currículo Lattes, beleza? Isso para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Vou também iniciar, pessoal, sugerindo para vocês aí pelo menos duas bibliografias, é claro. Há vários outros livros que podem ajudar nesse processo, né, de aprender, de como escrever um livro, mas esses dois livros em particular me são muito úteis. Tá? Primeiro, o Como Elaborar Projetos de Pesquisa, do Antônio Carlos Gil. Esse é um livro sobre metodologia da pesquisa científica. E talvez você está um pouquinho mais informado, né, sobre a questão de produção de livros. Você sabe que a escrita de um livro não necessariamente segue regras da metodologia da pesquisa, ok? Da ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ali para produção científica. Mas conhecer ou conhecer noções, mesmo que num nível básico, né, de pesquisa científica, ajuda muito na escrita de livros e tem sido assim para mim. Então, por mais que a escrita de um livro não siga, né, as regras ali da pesquisa científica, mas esse conhecimento ele é muito útil. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Fique comigo aqui no vídeo. Uma outra bibliografia super interessante é Como se faz uma tese, do grande intelectual italiano Umberto Eco. Ele que foi um escritor muito prolífero e um intelectual muito citado, muito utilizado na academia, na área de ciências humanas, e nos deixou como presente esse livro, Como se faz uma tese. É uma ferramenta muito útil que eu recomendo também para vocês. Tá? Então, muito bem. Professor Rony, quais são aí as sugestões que você dá para quem quer começar a escrever um livro, quer entender esse processo? E é importante eu dizer aqui já de partida, pessoal, que escrever um livro é, na verdade, um processo
que requer cuidado, requer dedicação. E uma primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, já de partida, é que é algo que não deve ser feito às pressas, ok? Eu vejo pessoas que querem escrever, querem publicar, e elas não têm muita noção. É claro, se você quer entregar um produto de má qualidade, o que eu estou dizendo aqui não vale. Entenda o seguinte, o que eu estou dizendo aqui é para quem quer publicar, quem quer entregar um livro, um produto final de qualidade, de excelência, quem busca a excelência, né? Ah, Rony, é a primeira vez que eu vou publicar, é a primeira vez que eu vou escrever um livro e tal. Olha, esse vídeo eu não estou muito preocupado com qualidade. Olha, então se você pensa assim, esse vídeo aqui não serve para você. Pode parar por aqui, já dá pausa e procura outro vídeo no YouTube. Mas aqui eu estou falando para quem pensa o seguinte, para quem quer o seguinte: não, é o meu primeiro livro, é a minha primeira obra. Um livro o pessoal que escreve sabe que é muito comum a gente tratar um livro em termos de, eu sei que a comparação me parece um pouco exagerada, né? Ela é um pouco exagerada, mas ela também tem razão de ser. A gente trata como um filho, né? Porque você de fato escrever um livro é como gestar um filho, né? Então, guardando-se as devidas proporções, é claro, mas escrever um livro é como gestar um filho, né? Então é um processo. Eu quero entregar com qualidade, eu quero fazer o melhor. Então, esse vídeo é para você, se você pensa assim, ok? Então, primeiro ponto, escrever um livro demanda tempo, demanda cuidado, demanda esforço, demanda dedicação. Então vamos lá, vou dar aqui para vocês então algumas sugestões aí super legais e que vão te ajudar muito. Primeira sugestão, leia muito. Leia muito. Eu sei que pode parecer óbvio demais, mas não é tão óbvio assim para muita gente. Inclusive várias pessoas que já me procuraram e que quando vem falar comigo, professor Rony, eu quero escrever um livro, eu quero entregar um livro, mas fica muito evidente para mim quando eu converso com essas pessoas que elas não têm rotina de leitura, ok? Gente, é até contrassensual uma pessoa querer escrever um livro e não ter a rotina de leitura. Então, leia muito, leia bastante e não leia apenas na área relativa ao que você escreve ou ao que você pretende escrever, ok? É importante que você leia obras de áreas diversas, é importante que você expanda, digamos assim, o seu raio de leitura, né? Vou falar nesses termos aqui. Então é muito importante que você tenha o hábito de ler bastante. Escreve bem quem lê bem. Escreve mais quem lê mais. Então a leitura ela é fundamental para que você consiga escrever. Ela é fundamental para quem pretende escrever, seja escrever livros, artigos científicos, quem vai escrever uma dissertação, uma tese, TCC, enfim, ler bastante é um cuidado fundamental. Tem que ser parte da sua rotina de vida, ok? Uma outra dica, pessoal, que eu quero dar para vocês, e essa também é fundamental: conheça a ortografia, mesmo que de modo básico. Por que isso, pessoal? Ah, Rony, mas eu vou entregar o livro e vai ter um revisor que vai fazer revisão ortográfica, vai ter um revisor geral que vai fazer a revisão conceitual, enfim, vai ter pareceristas. Olha, pessoal, mesmo assim, é muito importante que você, até porque se você termina de escrever o seu livro está cravado, né, ou ele está ali cheio, sobrecarregado de erros ortográficos. Se você entrega o livro assim para a editora, para uma apreciação, isso pode ser um fator que vai contribuir para que o seu livro nem seja aceito para uma publicação por uma editora, né? Então, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser um perito em ortografia da língua portuguesa. Não. Mas eu constantemente pego projetos para, ou melhor, agora nem tanto, né? Porque eu não tenho me ocupado, não tenho. Algumas pessoas têm me procurado, mas eu não tenho, por uma opção pessoal mesmo, eu não tenho assumido revisão de livros, de projetos. Mas o que eu vejo, pessoal? É muito comum o autor termina de escrever o livro, entrega, e você às vezes não consegue entender o que o autor está querendo dizer ali, em muitas frases, em muitos trechos do livro, de tão ruim que está a qualidade do texto ali, né? Ou o texto está, na verdade, com uma baixa qualidade. Então, pessoal, você conhecer a ortografia, mesmo que de modo básico, é fundamental. Questões de concordância, palavras que muitas vezes são escritas
de maneira errada. Você percebe que o autor muitas vezes ele não sabe, ah, ele não tem noção de terminar um parágrafo e começar outro, né? As unidades textuais ali dentro do texto que você está produzindo. Então, esse conhecimento, mesmo que básico, ele é fundamental e ele ajuda muito na produção, na escrita de um livro. Então, é importante que você conheça a ortografia, mesmo que de modo básico, ok? Você ter noções de concordância. E aqui eu vou dar uma dica também muito importante. Antes de você entregar o livro para publicação, e aí vem todas aquelas etapas, né? Revisão, enfim, diagramação, capa, etc., até chegar na prova final. Mas é uma dica aqui muito importante que eu quero dar para você, é que você revise o livro antes de entregar. Eu mesmo escrevo há muitos anos, eu tenho muita facilidade com escrita, várias pessoas já me elogiaram muito nesse sentido, até mandando o livro meu para a editora, a própria editora dizer, falou, Rony, seu texto carecia sim de uma revisão, mas estava muito bom, foi pouca coisa que a gente encontrou em termos de revisão ortográfica. Mas sempre, sempre, por melhor que você seja na escrita, se for o seu caso, que estiver me assistindo agora, o seu texto sempre, a revisão, profissionais da área falam isso, né? E a gente escreve, o seu cérebro ele fica viciado, você se condiciona, então você não percebe. Então sempre vai ter erros, sempre o seu texto vai carecer de uma revisão. Então é muito importante que você entenda isso, é muito importante que você tenha isso claro, ok? É, e isso só tem a acrescentar valor, agregar valor ao seu texto. Tá? Então, a revisão, você fazer uma revisão do seu texto antes de entregá-lo, ajuda muito para que o seu texto ele seja entregue ali com uma qualidade mínima. Outra dica muito importante: conheça a metodologia da pesquisa científica. E nesses dois casos aqui, pessoal, na questão da ortografia e na questão da metodologia da pesquisa científica, esse conhecimento, mesmo que de modo básico, você consegue obtê-lo na internet. Aqui no YouTube, você encontra vários vídeos tutoriais sobre pesquisa, metodologia da pesquisa científica e sobre videoaulas aí de língua portuguesa, tá? De ortografia, de gramática. Você vai encontrar vários tutoriais e aí depende de você se aplicar, tomar o tempo, assistir essas videoaulas e adquirir esse conhecimento. Tá? É, pessoal, com relação à pesquisa científica, bom, Rony, você disse que a, a metodologia da pesquisa científica não necessariamente ela se aplica, as regras ali se aplicam a um projeto editorial, né, a um livro. Mas veja só, pessoal, eu vejo muito comum autores que me entregam o projeto e ele faz alusão a diversos autores, ele usa conceitos, ideias que não são dele, e quando eu leio o projeto ali, em vários momentos eu consigo identificar, e eu sei que aquela ideia, aquela noção, aquele conceito não é dele, mas ele não cita, e muitas vezes ele não cita a fonte, né, de onde ele tirou aquela ideia, de onde ele tirou aquele texto, ou aquela frase, ou aquele trecho. Eu percebo que em muitos casos não é por desonestidade intelectual, tá? É porque o autor não sabe como citar, ele não tem a noção do que é uma citação direta, do que é uma citação indireta. Então esse conhecimento, pessoal, ele é fundamental. Você chega para o autor e fala, uma citação de, isso aqui é uma citação indireta, o autor fica olhando para você, cri, 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 cri. Ele não sabe o que é. Então é muito importante que você tenha noções básicas de metodologia da pesquisa científica, ok? Como citar no texto, como citar com recuo, embora, claro, num livro a gente não usa aquela regra lá, recuo 4 centímetros, diminui a fonte para 10, espaçamento, a gente não usa isso, é claro. Livros não seguem essas regras, né? Mas algumas questões ali são universais. Por exemplo, você citar uma ideia que não é sua. Você tem que indicar. Isso dá credibilidade à sua obra, dá credibilidade ao seu livro e demonstra honestidade intelectual. Por exemplo, eu estou lá estou escrevendo sobre sociedade, e de repente eu vou lá e uso a noção de modernidade líquida. Essa noção não é minha, eu estou pegando de Bauman, né, o grande sociólogo polonês. Então, eu tenho que citar o Bauman. E como que eu faço essa citação? Então, é importante que você tenha essas noções, porque conquanto um livro ele não utilize rigorosamente as regras da metodologia da pesquisa científica, isso não quer dizer que não se faça uso delas. Tá? Então, isso aqui também é muito importante.
Outra dica, pode parecer também muito pueril, pode parecer muito até infantil, mas não. Tem muita gente que quer escrever, eu vou escrever um livro sobre pregação. Mas o cara não leu um livro sobre homilética. Eu vou escrever um livro sobre sociedade. Você pergunta a ele, tá, mas qual sociólogo você pesquisa? Qual é o seu sociólogo de maior interesse? O cara não sabe. Então, conhecer bem o assunto sobre o qual você vai escrever é fundamental. Você tem que ter propriedade para escrever um livro sobre determinado assunto. Rony, eu vou escrever sobre como segurar a xícara na hora de tomar o café. Por mais simples que seja o assunto sobre o qual você está escrevendo, você precisa ter conhecimento do assunto, do tema. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é fundamental para quem vai escrever um livro. Tá? Outra dicaça que eu vou dar para vocês aqui agora, acho que esse é um neologismo, né, gente? Acabei de inventar, dicaça. Vamos lá. Escreva isso aqui, pessoal, isso aqui é fundamental. Escreva um esboço prévio e provisório. Por que provisório? Prévio, porque ele antecede a escrita do livro, propriamente dito. E provisório, porque, na medida que você constrói o livro, pode ser que você ajuste esse esboço, ou na própria elaboração do esboço, pode ser que você entenda que, bom, esse tópico aqui não fica legal. Gente, isso aqui é sensacional. Muita gente erra quando vai escrever um livro, se perde na escrita do livro, ou às vezes quando você pega o projeto, você percebe que aquele bloco textual não ficou bem encaixado ali. Por quê? As ideias não estão concatenadas, a simetria, a gente chama de simetria do texto. Né? Você percebe que a simetria do texto não está legal, por quê? Porque o autor ou a autora não pensou o projeto como um todo antes. Ela simplesmente começou a escrever, e foi escrevendo. E claro, atenção, gente, essa brainstorming de ideias para o autor, ela é sensacional. Eu uso, coloca no papel, as ideias vão vindo, você coloca, vai escrevendo. Mas, na hora de escrever o livro, é importante que você tenha um esboço provisório e aí você vai encaixando essas ideias que você teve e você vai construindo então um livro, tá? Para você ter uma noção, para você ter uma ideia aqui, pessoal, de um esboço provisório, aqui a gente vai voltar ao meu blog, lá o Teologia e Vida, e aqui eu vou mostrar para vocês um esboço provisório que está aqui nessa aba, ó, Artigos e Esboços, tá? E aqui eu vou abrir para você um esboço que é da epístola, foi um esboço que eu escrevi, na verdade. Na verdade, eu escrevi uma apostila comentando, fazendo uma breve análise da epístola de Tiago. Tá? Você está vendo aqui, eu até marquei. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Tá? Vai ficar bem visível para vocês aí. Ó. E aí, eu escrevi um esboço provisório antes de começar a escrever o comentário à epístola de Tiago. Né? Para quem não é cristão, ou para quem não é ou mesmo seja um cristão, mas não é um leitor ávido da Bíblia, Tiago é um dos livros da Bíblia Sagrada, ok? Está lá no Novo Testamento, que é a segunda grande divisão da Bíblia Sagrada. Você encontra esse esboço no meu blog, mais uma vez, eu estou colocando aí para vocês o endereço www.teologiavida.com, lá na aba, quando você entrar no blog, nessa aba aqui, ó, artigos e esboços, beleza? E lá você vai encontrar esse esboço aqui da Epístola de Tiago. Eu vejo que aqui a gente tem um esboço, digamos assim, detalhado. Então, o que eu fiz? Eu fui montando o esboço, seguindo a estrutura da própria epístola, porque neste caso aqui é uma apostila que eu escrevi comentando a epístola de Tiago, então a própria epístola já tem uma estrutura básica, porém, essa estrutura, quando você vai consultar os comentaristas da Bíblia, não, é, não há uma unanimidade absoluta, né? Então ela pode variar. Então eu defini como que seria o meu comentário. Então perceba, ó, eu tenho uma parte 1, onde eu comento o capítulo 2, uma parte 2, onde eu comento o capítulo 2, tá vendo? Ó? E eu tenho uma parte 3 e uma parte 4. Também uma conclusão e uma introdução, tá vendo? Ó? Perceba que essa estrutura ela pode variar, esse esboço ele pode variar, porque no caso de um livro, pessoal, você pode ter, normalmente você tem, né? Você tem ali um prefácio, né? Você tem uma introdução ou apresentação. Essa estrutura do livro, ela, conquanto ela seja comum, né? Você tem prefácio, apresentação, introdução à obra, os capítulos,
E você tem, então, conclusão, página de referências, é muito comum você ter também apêndices, e aí você pode ter um índice onomástico, você pode ter um índice remissivo, conteúdos, digamos assim, pré e pós-textuais de um livro, né? Então você tem isso. Então, no caso aqui, perceba que é um esboço provisório que eu montei. Definido esse esboço, eu comecei a escrever então a apostila. E aí você tem o texto propriamente dito. Tá vendo? Só que agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou abrir para vocês aqui, vou compartilhar com vocês aqui em primeira mão. Eu vou abrir para vocês aqui o meu livro de Hermenêutica, segunda edição, que está sendo publicado pela Casa Editorial lá de São Paulo. Eu vou abrir para vocês aqui. Desculpa a espera aí, pessoal, é porque eu estou ao vivo aqui. Na verdade, eu estou fazendo agora enquanto gravo o vídeo, né? Enquanto transmito o vídeo aqui. Ó. Por exemplo, olha aí, você já está visualizando o, posso chamar de frontispício, né? Essa folha de, uma espécie de folha de rosto que a gente tem do livro. Esse é o projeto, pessoal, finalizado que eu mandei para a editora, tá vendo? Então, olha que legal. Aqui na página de sumário, você tem uma visão de como que o meu livro foi estruturado. Então, eu tenho uma dedicatória, eu tenho ó, como eu disse para vocês, não é fixo, pessoal. Isso pode variar muito quando o assunto é livro, né? Quando é trabalho científico, acadêmico, normalmente você tem um padrão, mas aqui não. Então, no caso do meu livro de hermenêutica, a segunda edição, perceba lá que eu coloquei ó, um prefácio à segunda edição. Eu tenho um prefácio à segunda edição que é feito por uma outra pessoa, um amigo que eu convidei, Dr. Júlio Lazari. Eu tenho uma apresentação da obra e aí eu tenho os capítulos propriamente ditos. Dentro desses capítulos eu tenho digamos assim, subcapítulos, né? Então eu tenho capítulo 1 e aí eu tenho uma série de subcapítulos ou subtópicos, como queiram, né? O capítulo 2, capítulo 3 e vai embora, tá vendo? Então, o que é importante você fazer? É muito interessante que você defina esse esboço provisório primeiro, para depois você começar a escrever. Por quê, pessoal? Porque fazendo isso, você não se perde na escrita do material. Você vai conseguir produzir de maneira lógica, sequencial. E isso contribui para que o texto tenha uma simetria, para que haja uma progressão conceitual no texto, para que você não corra o risco, por exemplo, de abordar uma ideia antes que você deveria abordar depois. Né? De repente você vai falar de algo, mas que você, ao olhar o livro depois, você não, isso aqui não deveria estar aqui. Talvez o autor nem percebe isso. Né? Às vezes é o revisor que vai ver, ou às vezes, infelizmente, ninguém percebe, passa batido e é publicado. Então, por isso que é muito importante você ter um esboço provisório, prévio, e que pode ser provisório, porque justamente você, ao fazer essa visão panorâmica, você percebe que é preciso ajustá-lo em alguma parte. Isso aqui, pessoal, isso aqui é muito legal. Desculpa ali, gente, eu acabei cometendo ali um erro ortográfico, né? Deixa eu corrigir aqui rapidinho, pessoal. Envie, tá? E essa é a última dica que eu vou dar para vocês, beleza? Envie o texto final para pareceristas. Isso aqui, pessoal, autores que são iniciantes, eles cometem muito erro de não enviar o seu livro para outras pessoas avaliarem, tá? A gente, o autor, ele sempre vai ter o olhar apaixonado pela obra, né? E como a gente sabe, a paixão ela tende a suspender um pouco a razão, né? E por que é importante você enviar o texto para pareceristas? Aqui eu estou usando um termo até muito técnico, né? Pareceristas. É porque eu fui parecerista da revista científica da Protestantismo em Revista, né? Que é um periódico lá de uma Universidade do Sul. E a gente, quando é parecerista, é muito legal, porque é uma experiência muito interessante. Eu fui parecerista em 2 artigos. E é muito interessante porque você vai avaliar o texto com um olhar crítico. Né? Então é muito interessante que você encaminhe o seu texto para outras pessoas avaliarem. Veja, pessoal, óbvio, né? Você vai enviar para gente que tem competência para fazer esse tipo de análise, ok?
sobretudo pessoas que são especialistas da área ou na área na qual você está escrevendo. Tá? Então isso aqui, gente, é muito importante. Esse olhar, né, ele vai ser muito positivo. É importante que você, autor, esteja aberta a críticas, né, a divergências, a discordâncias, a percepções. Né? A pessoa vai olhar e vai dizer, olha, Rony, você está falando isso aqui, mas na pesquisa hoje não está mais assim. Hoje já se fala disso, disso e disso. Esse conceito foi superado. Pode ser por uma razão ou outra você não esteja a par disso. Né? Como também, é claro, o seu texto também pode ser elogiado, pode ser, por exemplo, na minha dissertação de mestrado foi muito legal, e a experiência de fazer um mestrado nesse sentido é muito rica, porque o seu texto ali, a dissertação, ela é depurada, né, pelos doutores que avaliam o seu trabalho, e na banca, inclusive, tanto de qualificação quanto na de defesa, eu tive vários apontamentos e muitos elogios também. Né? Inclusive, como a minha dissertação ela está muito no campo da hermenêutica, houve um tópico lá que eu fiz um trocadilho ali com uma frase filosófica clássica, né? Penso, logo existo, cogito ergo sum. Aí eu fiz um trocadilho e coloquei interpreto, logo existo. Quando eu correlaciono ali a questão da interpretação de textos, em particular do texto bíblico, com a própria existencialidade humana, né? Eu fiz ali uma comparação, fiz ali um link, né, com essa questão filosófica, e eu pude perceber que a banca recebeu muito bem esse trocadilho, achou muito legal, criativo. Então, seu texto também vai receber elogios, vai receber adendos, quando ele é um texto, claro, que tem uma qualidade mínima. Né? Então, pessoal, termino aqui com essa última dica. Eu espero que você tenha gostado dessas sugestões. E eu quero fazer um pedido a você. Se você não é inscrito no canal ou nos canais, que você se inscreva no Professor Rony Coser, no Repensando o Meu Cristianismo, e que você compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp com pessoas que você sabe que gostam de escrever, que querem também publicar livros. E, claro, comente, fale para mim quais foram as suas impressões aqui a respeito deste vídeo, porque o meu desejo sempre é contribuir. Esse é um lema, né? Esse é um mote, é um propósito, contribuir com as pessoas, compartilhando aí o meu conhecimento com as pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui pela internet e por outros canais possíveis. Um grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe vocês nessa tarefa nobre de escrever, compartilhar conhecimento, levar conhecimento adiante, sempre procurando ajudar as pessoas. Um grande abraço.